Graça e paz, queridos. Dias muito preciosos passamos juntos, ainda que muito rapidamente, mas na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, recebendo instrução e fortalecimento. Espero que você não tenha deixado que a semente tenha sido levada por Satanás de ontem para hoje. Eu espero que as tribulações, as preocupações e os cuidados do mundo não venham a sufocar a semente da palavra de Deus, deixando-a infrutífera. Por isso eu espero que na vida de cada um de vocês, essa semente se multiplique assim, a 30, a 60 e a 100 por um. À medida em que Deus usar cada um de vocês para a sua glória, nós veremos o reino dele se expandir, veremos a igreja dele se fortalecer e estaremos mais perto do grande dia em que o Senhor Jesus reunirá todos os seus filhos num encontro que não vai ter fim. Eu espero encontrar com você lá e você diga: eu estava lá no encontro de jovens da fé reformada e eu estive ouvindo ali sobre o temor do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 11. Leremos os versos 1 a 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Vamos orar? Pai, nos dê graça, abre a nossa mente, o nosso coração, para que a santa semente ali se instale em solo fértil, para que possamos, ó Deus, contemplando a beleza do teu Filho Jesus, sermos moldados e firmados à imagem dele. Permita, ó Deus, que assim o teu nome seja glorificado no nosso meio. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem se deleitou no temor do Senhor? Eis uma questão difícil de responder. Tanto é que em muitas situações, em muitas circunstâncias, essa resposta fica vazia. Isaías mesmo fez essa pergunta: quem deu ouvidos à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E ele passa então a descrever uma cena grotesca, rejeitada por muitas pessoas, mas que apontava um homem que estava debaixo da ira, debaixo do juízo, debaixo do castigo de Deus. Mas não pelos seus pecados, não pela sua desobediência, não pelo seu afastamento de Deus, mas porque ele se colocou no nosso lugar. Ele levou as nossas iniquidades. A ferida que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio para uma terra arrasada. Um lugar onde toda a beleza, a glória e a graça de Deus havia se perdido. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, descreve esta situação terrível em que nós nos encontrávamos.
e que ele veio nos ajudar. Tanto judeus como gregos, disse Paulo, estão debaixo do pecado, e ele então reúne uma série de salmos e diz, como está escrito, Romanos 3,10, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele tem cheio de maldade e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a descrição de cada um de nós. Essa descrição é a descrição da sua vida. E com um pouco de sensibilidade, um pouco de sinceridade, você se verá em muitas destas afirmações. Suas palavras, muitas vezes, estão maculadas pela maldade, pela malícia, pela zombaria. As suas ações, muitas vezes, são ações malignas. A sua reação, muitas vezes, é uma reação ímpia, maldosa. Os seus desejos, muitas vezes, te encaminham para o mal. Os princípios e orientações da palavra de Deus, muitas vezes, são desprezados, são desconhecidos até mesmo do seu dia a dia. Graças a Deus, Jesus veio e mudou muito dessas situações. Graças a Deus, ele se fez presente na sua vida e essa não é mais toda a descrição de quem você é. Mas ainda é preciso que nós nos reconheçamos aqui. E entendamos que somente por causa daquele que se tornou participante da nossa carne, que tornou participante do nosso sangue, que assumiu a nossa condição humana, que nós fomos tirados desta condição, de estarmos todos debaixo do pecado, debaixo da justa condenação, carentes da glória de Deus, sem temor de Deus diante dos nossos olhos. Quem se deleitou no temor do Senhor? Antes dele? Antes do que ele fez? Antes da sua oferta gloriosa? Ninguém. Mesmo os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, só foram servos de Deus, só andaram nos caminhos de Deus porque contemplaram o seu dia. Porque Deus lhes revelou que estava preparando aquele que descenderia da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Ali, da terra arrasada, daquela árvore cortada, do toco onde não havia vida nenhuma, Deus fez brotar um rebento. Deus fez brotar um broto. E aquela única plantinha foi a maneira pela qual a redenção e a salvação alcançou sobre nós. Alcançou cada um de nós. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso fez toda a diferença em sua vida, como disse o reverendo Jaime Marcelino até agora. Ele foi cheio do Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus, ensinado, fortalecido, equipado pelo Espírito de Deus. E vimos nele coisas maravilhosas. A sabedoria estava nele,
porque ele tinha no seu coração o deleite no temor do Senhor, ele tinha entendimento, ele sabia o que é temer ao Senhor. Ele era um maravilhoso conselheiro, era o Deus forte. As suas palavras eram admiradas e as suas ações impressionantes. Ele conhecia e ele temia o Senhor. O seu prazer estava na lei do Senhor. E nesta lei meditava ele dia e noite. Vamos pensar na história de Jesus? Vamos pensar na história deste, sobre quem o Espírito de Deus habitou em plenitude? Vamos ver que prazer ele encontrou ao escolher os caminhos do Senhor, caminhos para os quais ele tem nos chamado, caminhos que ele tem apontado para nós, caminho que ele tem distribuído no nosso meio, caminho que ele tem feito prevalecer entre nós de tal forma que nós podemos olhar agora para a nossa própria vida e encontrar mais do que aquela terra arrasada, mas uma semente que produz, que cresce, que se fortalece e espalha o seu fruto por toda a terra, um perfume que alcança todos os lugares, manifestando a glória e o poder de Jesus Cristo. Alguns relatos da vida de Jesus. Na idade de alguns de vocês, aos 12 anos, ele foi a Jerusalém participar da Páscoa, cultuar ao Senhor com a sua família. Naquela ocasião, algo lhe chamou a atenção. Algo lhe prendeu os olhos e os ouvidos. E enquanto as crianças corriam por Jerusalém, olhavam as pedras, conheciam as cidades, brincavam com os amigos, ele encontrou um jeito de entrar no templo e começou a fazer perguntas aos mestres da lei, pergunta aos sacerdotes, pergunta aos professores. Eu quero saber mais sobre o Deus que habita nesta casa. Eu quero saber mais sobre a sua palavra. Eu quero saber mais sobre a sua lei. Conte-me como ele libertou Israel do Egito. Conte-me como ele fez esse povo voltar do exílio babilônico. Conte para mim o que está nos provérbios. Diga para mim como este salmo deve ser interpretado. Aqueles mestres se admiraram da sua inteligência, das suas perguntas, das suas respostas, da maneira como ele se interessava em conhecer a palavra do Senhor. Depois de alguns dias, seus pais deram falta dele, achavam que ele estava junto com alguma família amiga e voltaram para Jerusalém. 3 dias depois, encontraram este menino, não jogado na rua, não triste por aí em algum lugar, mas ali, naquele mesmo lugar, conversando com esses mesmos mestres, ainda perguntando e respondendo. Sua mãe, preocupada, lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e sua mãe estavam se procurando. E que resposta gloriosa. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que me cumpria, que é meu desejo, que é meu propósito estar na casa de Deus, na casa do meu Pai? Onde mais eu poderia estar? Por que me procuraram em tantos lugares? Se era aqui, ouvindo o ensino da palavra, ouvindo a instrução do Senhor, vendo o culto ser oferecido. Esse homem se deleitava na presença do Senhor desde a sua juventude. Sentava-se em algum lugar no templo para ver como as pessoas iam orar. Alguns bons exemplos, alguns maus exemplos. Sentava-se ali e viam como eles iam levar as suas ofertas. Alguns trazendo grandes quantias. Mas que prazer em ver aquela viúva colocar 2 simples moedas no gasofilácio e dizer: que coisa linda,
Os outros deram o que sobrava, mas esta deu tudo aquilo que possuía. Como não se encantar com alguém que tinha prazer de estar na casa do Pai, cujo zelo o consumia? Quando ele viu aquela casa se tornar um lugar de comércio, de vendas, quando viu as pessoas se aproveitando da fé, se aproveitando do culto, se aproveitando da maneira como as pessoas chegavam, ele se irou profundamente e derrubou todas as mesas, expulsou os vendedores e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E vocês a transformaram no covil de salteadores. Os discípulos lembraram: o zelo da casa do Senhor o consumirá. Quem se deleitou no temor do Senhor? Jesus tinha tanto prazer em estar na casa de Deus. Mais tarde, quando o Senhor determinou o início do seu ministério, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. João, seu primo, conhecia este desejo, esse anseio, este compromisso que Jesus tinha por Deus e pela sua palavra. Sem Jesus, eu prego arrependimento. Eu falo com pessoas de coração duro, eu tenho olhado para estes que não temem a Deus, cuja boca está cheia de malícia, eu tenho falado com aqueles cuja coração está marcado pelo engano, pela amargura, pela ganância, pela violência. Você não precisa de arrependimento. Mas então Jesus disse: é importante que a gente cumpra a lei. É necessário que eu seja reconhecido como alguém submisso a Deus, comprometido com Ele. Eu quero assumir este compromisso. Eu quero que todos saibam que que a minha vida toda está dedicada a Deus. Nós precisamos cumprir a justiça. E naquele dia, os céus se abriram. O Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz foi ouvida dos céus: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Quem se deleitou no temor do Senhor? Eu quero cumprir a justiça. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero andar de acordo com os seus princípios e valores. Depois de conversar com a mulher samaritana, seus discípulos chegam com o alimento, com a comida que trouxeram da cidade, e diz: mestre, come. Mas ele diz: não, agora não, eu tenho uma comida para comer. Eu tenho algo especial para fazer. O meu desejo, o meu apetite agora é para fazer a vontade do meu Pai. Daqui a alguns minutos, aquela mulher trará uma cidade toda, para que eu possa falar sobre ele, para eles, a respeito da salvação do mundo, a respeito da água da vida, a respeito de uma transformação que os levará para a vida eterna. Não é hora de almoçar, não é hora de comer, é hora de fazer a vontade do Pai. Quem se deleitou no temor do Senhor? Eu não faço nada por mim mesmo. Ele vai dizer no capítulo 5 de João: eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Eu faço as obras dele. Eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade dele. Eu não vim cumprir os meus próprios propósitos, eu vim cumprir o propósito dele. Eu não falo nada de mim mesmo, eu falo aquilo que o meu Pai me disse e me ensinou. Eis um homem que tem sobre si o espírito de temor do Senhor. Eis um homem que tem o deleite no temor do Senhor. O que eu faço é o que eu vi o meu Pai fazer.
O que eu faço, o que eu falo é aquilo que eu ouvi o meu pai fazer. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A vontade do meu pai é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. E ao final da sua vida ele diz: Pai, guardei os que me deste no mundo e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Agora eles sabem que eu vim de ti e que o Senhor foi quem me enviou. Já viu alguém assim? Sim, Jesus é assim. Alguém que tem este prazer, alguém que tem esse desejo, alguém que tem este compromisso com a vontade de Deus na sua vida, o seu trabalho, o seu alimento, o seu descanso. Todas estas coisas tinham um grande centro, uma grande direção. O meu Pai, o Deus a quem temo, o temor da minha vida. E as suas alegrias? E os seus prazeres? O Senhor vê a dureza de coração das cidades, essa terra arrasada, milagres sendo feitos, mas o coração endurecido. Pessoas buscando apenas o seu bem-estar e esquecendo-se da graça e da glória de Deus que estava sendo revelada diante deles. Corazim e Betsaida seriam condenadas no dia do juízo, porque se Sodoma e Gomorra tivessem feito os sinais que estavam sendo feitos ali, elas teriam se arrependido. Mas uma coisa alegrava Jesus. Ele via aquela multidão de pessoas se reunindo para ouvir a palavra de Deus. Ele diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas dos ricos e dos poderosos, e o Senhor as revelou a estes pequeninos. Que alegria poder ver o coração do homem sendo transformado. Que alegria ver esta multidão querendo ouvir a instrução da palavra de Deus. Os discípulos estão impressionados. Depois de terem sido mandados para anunciar Jesus nas cidades, voltam cheios de alegria, dizendo que Satanás estava sendo colocado, os demônios estavam sendo colocados debaixo dos seus pés. E eles tinham feito milagres e viam os espíritos submeterem. Jesus diz: ai, que coisa boa! Mas eu quero dizer que eu vi Satanás descer do céu. É muito bom ver os espíritos sendo submetidos, é muito bom ver os milagres sendo realizados, mas eu quero que vocês se alegrem por uma coisa: o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a minha alegria. Foram vocês a quem eu amei até o fim. O meu desejo é que onde eu estou, vocês estejam também. Eu vou preparar lugar e quando eu for preparar, eu volto para estar com vocês, para que vocês possam estar para sempre comigo e com o meu Pai. Quem se deleitou no prazer do Senhor? O salmista diz: não há ninguém no céu além de ti. E na terra, os teus santos são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Esse Jesus que é o broto que nasce do tronco de Davi, se tornou um de nós, e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, pelo contrário, ele se reúne conosco e canta louvores no meio da congregação. Ele está aqui entre nós, exaltando e glorificando o seu Deus e Pai. A sua alegria é poder dizer: aqui estão os meus filhos, aqui estão aqueles que o Senhor concedeu a mim. Que prazer, que alegria o Senhor Jesus tem. Jesus mostra o deleite no temor do Senhor. Também ao se submeter à vontade e à direção do plano de Deus.
Depois que seus discípulos o reconhecem como Cristo, o Filho de Deus, quando ele percebe que Deus de fato está transformando o coração daqueles homens, então ele começa a dizer: vou para Jerusalém. E lá, o Filho do Homem vai ser maltratado e perseguido. Será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Pedro se aproxima dele e diz: Senhor, não fale assim de si mesmo. Isso não vai acontecer contigo, nós não vamos deixar isso acontecer. E a resposta foi: arreda de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. E se o Senhor está me levando para Jerusalém, e se lá Ele quer que eu derrame a minha alma na morte e que eu seja moído pelas transgressões, este é o plano de Deus e aqui está o meu prazer. Não que isso tenha sido fácil para ele. Ao caminhar resoluto para Jerusalém, na noite anterior ao seu sacrifício, a sua alma está angustiada, pesarosa. Chama seus discípulos para orar. Traz aqueles mais chegados para junto dele e diz: ore comigo, eu estou precisando. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas está pesado. O meu coração quer agradar o meu Pai, mas eu não sei como eu posso fazer isto. E ele se dirige a Deus e diz: Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele volta, depois de uma hora, e encontra esses 3 grandes amigos dormindo, cochilando. Não estavam preparados nem mesmo para orar uma única hora com Jesus. Não tinham disposição, até tinham vontade. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Eles precisam da minha ajuda, eles precisam do meu socorro. O meu coração está angustiado, mas eu sei que esta é a vontade do Pai. Então ele volta e diz: Pai, se não é possível que eu beba. Deleitar-se no temor do Senhor é entregar a sua vida pelos seus amigos. É agir para que eles pudessem encontrar salvação e ser fortalecidos para a vida eterna. O peso era tremendo. Chegou a clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele se deleitou no prazer do Senhor. E depois de ver que a Escritura tinha se cumprido, depois de ver que tudo aquilo que tinha sido anunciado sobre o seu sofrimento estava realizado, ele grita: está consumado, foi feito, está pago. E ele pode dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você encontrou, já viu alguém com tanto deleite, com tanto prazer no temor do Senhor? Você consegue ver na pessoa de Jesus Cristo essa glória de se entregar e de saber que a sua vida não tem sentido se não for aquilo que Deus estabeleceu para que ela seja, para que ela alcance. Este é o broto, esta é a raiz, este é aquele que vem subindo de uma terra seca. Em princípio, nem vimos beleza nele.
Mas ao admirá-lo, ao ver o que ele fez por nós, ao reconhecer o seu compromisso com a nossa redenção, nos damos conta que ele é tudo o que nós precisamos. Que o caminho que ele estabeleceu é o caminho que nós também precisamos trilhar. Que as coisas que ele amava e valorizava são as coisas que devemos então buscar e valorizar para nós. Que a missão, que a tarefa, que as responsabilidades que ele tinha diante do seu Pai foram transmitidas para nós e nós temos o privilégio de sermos chamados seu corpo, sua igreja. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. E foi obediente até a morte, em morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo diz: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Tenham este prazer, tenham esta alegria, tenham essa disposição, busque esta comida, trabalhe por aquela que vai levar você para a vida eterna. Tome a sua cruz, siga-o. Você sabe onde ele foi parar? Você sabe que ele foi designado Filho de Deus com poder por meio da ressurreição dos mortos. Você sabe que ainda que o seu corpo se desfaça, ainda que você enfrente a morte, o destino daquele que teme ao Senhor é a vida e a vida eterna. Quem se deleitou no prazer, no temor do Senhor? Essas coisas soam graciosas para você? Elas te soam belas? Elas te soam úteis? Falar da vida do Redentor é algo que alegra o seu coração? Que o estimula nas suas lutas? Que o dirige nos seus relacionamentos? Que te corrige nos seus pecados? Que recoloca a sua vida na direção certa? O prazer na lei do Senhor, diz Isaías, o prazer no temor do Senhor, diz Isaías, fez com que ele julgasse não por aquilo que ele vê, e nem repreendesse por aquilo que ele ouve. Agora ele tinha algo mais precioso do que as suas próprias impressões. Agora ele tinha algo mais reto, mais correto do que aquilo que os seus olhos viam, daquilo que os seus ouvidos ouviam. Agora, ele podia se firmar em alguma coisa que era mais segura do que o estável coração do homem. E se o perfeito Filho de Deus encontrou no temor do Senhor aquilo que orientava os seus olhos, o seu ouvido e o seu coração, o que não fará o temor de Deus para nós, que somos cegos, surdos e de duro coração? Como seremos transformados, como será diferente a nossa vida, como será diferente o seu futuro, como será diferente a sua semana, como será diferente o seu lar, quando você tiver prazer no temor do Senhor. Que bela transformação haverá na sua vida quando você se parecer com Jesus Cristo. Que coisa gloriosa quando você abrir a sua boca, quando você der a sua opinião,
Quando você apresentar o seu posicionamento e as pessoas olharem para você e disser, de fato, esta pessoa, de fato, este rapaz, de fato, esta moça esteve com Jesus. Eu não sei de onde vem tanta sabedoria. Ele era só o filho do carpinteiro. Mas eu sei mais do que os meus mestres, diz o salmista, porque eu medito na tua lei. Sou mais sábio do que eles. Quem se deleitou no temor do Senhor? Que alegria você espera alcançar, tendo a sua vida guiada e conduzida pelo temor de Cristo. Como será o seu comportamento com o seu próximo? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de faculdade, de escola? Que mudanças você espera ver quando se dá conta que a cada dia você está se tornando mais parecido com Jesus Cristo? A princípio as pessoas o odeiam, olham para ele e não veem beleza alguma que agrade, mas então ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele fica satisfeito, porque ele intercedeu pelos pecadores, porque ele transformou um povo em povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, porque ele fez a glória do Senhor brilhar pelas ruas de Manaus, nas escolas, nos colégios, nos campos de futebol, nas casas. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. E a sua alegria qual é? O que você espera ver deste encontro, desse tempo dedicado a ouvir sobre o temor do Senhor, sobre a glória de Cristo? Por se deleitar no temor do Senhor, ele está sendo exaltado e está sendo recebido com toda a graça, com toda a glória, com toda a honra diante do trono celestial. Eis aquilo que ele tem proposto para mim e para você, que tendo deixado todas as coisas para segui-lo, recebamos 100 vezes mais nesta vida. A 30, a 60, a 100 por um. E no final, a vida eterna. Vou ter muito prazer em ver você lá. Porque, com a graça de Cristo, Ele tem me ensinado a me deleitar no temor do Senhor, como Ele fez com o seu Filho Jesus. Espero que você também deseje me ver lá, para a glória do nosso Deus.